Graça e paz. Deus é bom, não é? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Tudo é por causa dele. Todas as coisas são dele, para ele, tudo é para ele, né? Que bênção esse tempo, que privilégio, não é? Que privilégio esse tempo que nós temos passado aqui, sendo ministrados, podendo ministrar, podendo dar a Ele o nosso louvor, toda a honra e toda a glória, porque Ele merece. Amém? E que esse tempo, né, seja resultado daquilo que nós já estamos vivendo. Que esse tempo que você passa aqui louvando seja o resultado daquilo que você já está vivendo. Todos os dias. Todos os dias. E tudo é por causa dele. Esse último cântico, ele inicia falando que ele, Jesus, entrou de maneira singela, não é? O cântico diz assim, que ele de uma forma singela adentrou sobre um jumentinho. Foi isso? Foi isso que nós cantamos? Foi, não é? Isso me fez lembrar da história, né? Que alguém contou e obviamente não está na Bíblia, mas faz todo sentido. Diz que esse mesmo jumento chegou em casa todo feliz naquele dia. Falou para sua mãe: mãe, hoje todo mundo me aplaudiu. E ela falou: me conta, como foi? Falou: eu entrei e de repente as pessoas começaram a jogar até ramos em minha homenagem, todo mundo aplaudindo, foi uma festa só. E ela falou: você estava sozinho? Ele falou: não, tinha bastante gente no lugar. Ele falou: mas você estava sozinho? Ele falou: não, tinha um homem em cima de mim. Ele falou: quem que era? Ele falou: é Jesus. Ele falou: meu filho, não se anime não, viu? Sem Jesus, você é só um jumento. Declare: sem Jesus, não vai falar que você é só um jumento, tá? Você não é. Mas sem Jesus você é só você, irmão, e eu sou só eu. Diga: sem Jesus, somos só nós. Mas com Ele, muda tudo. Não é? Glória a Deus. Ele muda tudo, irmãos. Ele muda tudo. Alguns cânticos atrás nós declaramos maravilhosa graça. Um amor que não falha. Tomou a minha cruz, morreu em meu lugar. Não é? E nós estamos aqui hoje justamente para celebrarmos isso. Estamos aqui hoje para fazermos memória deste evento. E nós vamos trabalhar um pouco a respeito do que isso significa para nós e o que pode trazer de mudança para a minha e para a sua vida quando nós entendemos da maneira correta. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses e no capítulo 2. Enquanto você abre, eu vou lhe dar uma dica, se você puder, nos próximos dias, quando sair lá na nossa página do YouTube, as duas mensagens do Luiz Diácono, lá da Vila Rubi, que trouxe aqui a nós, no domingo passado e hoje, pela manhã, na escola dominical, eu lhe incentivo a ouvir as duas. E você vai ser muito abençoado por aquilo que ele nos ensinou aqui, a respeito do livro de Atos. E ele, hoje, eu confesso para vocês que eu achei emocionante, né? Ouvir a história de Paulo da maneira com que ele nos trouxe. Então, aproveite esse material, não deixe passar batido, né? Se você, por algum motivo, não pôde estar aqui na escola dominical, vá até lá, não está ainda disponível, mas daqui uns dias sai.
e você procura lá em nosso canal e vai ver essa e outras mensagens também. Mas eu lhe incentivo a ouvir essas duas a respeito do livro de Atos, que você vai ser muito abençoado. É verdade ou não para quem esteve aqui? Amém. Que bom. Então vamos lá, Filipenses capítulo 2 e o versículo 12 diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Paulo então está fazendo uma menção aqui ao povo deste local, aos filipenses, a respeito de tomarem cuidado, e ele usa o termo aqui na nossa versão, operai a vossa salvação com temor e tremor. Eu vou lhe pedir licença e vou ler em outras duas versões que talvez nos ajude a compreender um pouco melhor esse texto. Diz assim, na linguagem de hoje: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Então, aquilo que nós lemos na nossa versão operar, na linguagem de hoje diz completar. Eu vou ler em mais uma que é um pouquinho só diferente da nossa. E ele usa um termo interessante que talvez facilite ainda mais a compreensão. Diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. E ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós estamos alegres, porque de acordo com a Tua palavra, Senhor, nós nos alegramos pelo fato de estarmos congregados. Nos alegramos quando pensamos, vamos à casa do Senhor, vamos encontrar os nossos irmãos, vamos nos congregar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas já se renovaram hoje em nosso favor e elas são maravilhosas. A Tua graça é maravilhosa. Obrigado por esses irmãos que se prepararam, vieram mais cedo hoje para estarem ensaiando, se preparando para banquetear-nos com esse tempo maravilhoso de ministração de louvor, Senhor. Nós queremos render a Ti toda a honra e toda a glória, tudo é para Ti, tudo que nós cantamos, tudo que nós dissemos aqui nesta noite, nós dissemos com verdade e com sinceridade do nosso coração. Que o Senhor seja entronizado, engrandecido para sempre, porque Tu és o nosso Rei, Tu és o motivo da nossa canção, Pai. Que a Tua palavra venha falar conosco nesta noite, como sempre tem falado, como sempre tem nos tratado. Que o Teu Espírito Santo que habite em nós, que Ele possa nos convencer daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos abandonar e daquilo que nós precisamos renovar na nossa mente pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? O texto diz, e eu li para você em 3 versões, para que fique claro. Paulo fala, tome cuidado, né? E ele enfatiza dizendo, com temor e com tremor, desenvolva a sua salvação. Mas nós podemos perguntar, né? Você ou alguém que está ouvindo isso pela primeira vez pode perguntar, mas como assim desenvolver a salvação, uma vez que eu já fui salvo? E pelo que nós entendemos, você creu com o seu coração e confessou com a sua boca, e por isso a Bíblia diz que nós somos salvos. Mas a salvação em Jesus, ela tem um sentido muito amplo e muito completo, e é importante nós entendermos isso.
É importante nós sabermos que não é simplesmente sermos salvos e não precisamos fazer mais nada. Não precisamos correr para conquistar algumas coisas. E olhando na raiz desse termo aqui, salvação, a salvação ela tem alguns significados. A palavra, o grego, diz sozo. Isso é um sozo de Deus para nós. Sozo, S-O-Z-O. Ou também soteria. Esse é o termo no original. E esse termo, salvação, significa livramento ou libertação. Significa preservação. Significa segurança, cura e perfeição. O que nós podemos entender é que quando nós somos salvos, e nós fomos, você já foi salvo? Amém. A partir do momento que você creu no seu coração e confessou com a sua boca, você recebeu a salvação dentro de você, e eu recebi também. Mas essas coisas, Paulo está falando, nós precisamos desenvolver. Nós precisamos crescer dentro da salvação. Na versão que nós lemos, na linguagem de hoje, ele diz completar. Significa que quando você e eu recebemos a salvação, e Jesus falou assim para Nicodemos, nós somos bebês espirituais e precisamos crescer. Uma vez que, fazendo um paralelo a um bebê espiritual e a um bebê físico, você e eu não poderíamos achar que, se você foi salvo e eu também, nós poderíamos ficar com aquela estatura de novo nascido. Nós precisamos crescer espiritualmente, né? Esse ano foi trabalhado muito isso aqui nas ministrações em todos os âmbitos, né? Você pôde ouvir pessoas ministrando a respeito de um crescimento. E esse crescimento, ele traz consigo algumas coisas. Mas para nós recebermos isso, alguém teve que fazer algo. Esses dias nós temos falado a respeito de plantio e de colheita. Nós temos falado a respeito de você semear e você colher. E ontem, quando nós estávamos compartilhando a respeito disso, eu falei que a Bíblia, ela foi escrita com base em princípios, que também nós podemos entender como leis. E Deus, sendo Ele próprio o autor da palavra dele, nós assim a chamamos, palavra de Deus, Ele não poderia deixar de agir diferente. Se para nós Ele estabeleceu a lei da semeadura, Ele também foi o primeiro a fazer isso. Deus foi o primeiro a nos ensinar a respeito de plantar e colher, né? Nós lemos várias vezes o texto de Gênesis que fala que o próprio Deus falou, vamos fazer frutos conforme a sua espécie para que gerem árvores. Mas a Bíblia diz que em Gênesis, no decorrer da história, quando Deus então criou todas as coisas e depois de fazer tudo, a Bíblia diz que Ele criou o homem. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Deus já tinha tudo isso planejado. Não foi ali um momento de surpresa para Deus e Deus olhou para Jesus e ambos olharam para o Espírito Santo e falaram, e agora? Não, Deus já sabia de todas as coisas. Tudo já estava planejado. Tanto é que logo após o ocorrido, logo após Adão pecar e Eva também, Deus já mostrou a eles todo o plano. Vai acontecer assim, assim, assim. Em um determinado momento, Deus falou, da mulher sairá um que vai lhe ferir o seu calcanhar. Vamos ler lá, para não falar errado? Gênesis 3,15. Isso. Quero ler só esse trecho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui Deus já estabeleceu o plano. E há um texto, irmãos, que
que o próprio Jesus falou a respeito da vida dele sendo plantada, para nos trazer isso que nós colhemos hoje. E é importante nós entendermos, eu queria que você abrisse no livro de João, ou no Evangelho de João, capítulo 12. E o versículo 24. Diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Alguns homens que andavam com Jesus ficaram muito preocupados, né? Como que você, Jesus, fala a respeito de ti mesmo, com tanta tranquilidade que você vai se entregar, que você vai morrer? Mas Jesus sabia que ele fazia parte de um plano maior, um plano de redenção, um plano de salvação. Essa graça que nós cantamos nos chegou a nós através deste plano. Jesus sabia que ele veio aqui para cumprir um propósito. Jesus não veio aqui à toa, Jesus não veio aqui para passar um tempo apenas, ele não veio aqui apenas para ser um exemplo, mas ele veio aqui para nos, além de ser um exemplo e mostrar como nós poderíamos viver, porque em várias partes da palavra de Deus, ele fala: fique tranquilo, se eu conseguir, você consegue também. Em determinado momento Jesus falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é? Apesar de você ter aflições no mundo, fique tranquilo, se eu conseguir, você também conseguirá. Em vários textos nós podemos enxergar Jesus fazendo coisas e nos mostrando que nós poderíamos passar e suportar essas coisas. Mas apesar de ter vindo também para ser um exemplo, ele tinha um propósito. E o seu propósito era trazer a nós salvação. Salvação, e ela não viria se ele não fosse entregue como aquele que vinha para ser o Cordeiro perfeito. E João Batista sabia disso, porque quando ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veio, irmãos, à toa, ele tinha um plano. E este plano, estabelecido por Deus, era que ele morresse para que nós pudéssemos ter vida. Talvez você não pense dessa maneira e talvez você não faça as contas, mas nós, 2000 anos depois, estamos sendo atingidos por causa da atitude de um homem. Obviamente, um homem, não um homem qualquer, mas um homem que foi planejado entre ele, o Pai e o Espírito Santo, tudo aquilo que deveria acontecer a respeito da humanidade. E a Bíblia diz que os homens antes de Jesus viviam em uma dispensação, ou uma aliança, ou um testamento que não era perfeito. Era uma época em que os homens tinham que comemorar pecado, mas a Bíblia diz que por causa de Jesus, ele trouxe a nós uma aliança perfeita, uma aliança em que eu e você não precisamos mais, e eu espero que você não esteja fazendo isso, e eu tenho certeza que você não faz, matando bodes atrás de sua casa para justificar os seus pecados, porque nós não precisamos mais. O sangue de Jesus já foi derramado e já trouxe salvação a todos os homens, incluindo a mim e a você. E quando eu digo homens, obviamente você entende que é o ser humano, não é? Homens e mulheres, mas obrigado, pastor Francisco. Irmãos, isso é algo tremendo, isso é maravilhoso, mas Paulo está falando aqui: não fique tranquilo, não fique muito sossegado não, você precisa correr atrás, e eu também, de desenvolvermos isso que foi colocado dentro de nós. A Bíblia diz que a nossa semente, que outrora era uma semente de pecado, ela foi trocada. Nós não somos mais pertencentes ao reino das trevas. Nós agora pertencemos ao novo reino.
Nós estamos aqui por um tempo, mas o nosso reino não é daqui. É isso que a Bíblia diz a respeito de mim e a respeito de você. Nós estamos vivendo, e eu ouvi outro dia um exemplo maravilhoso a respeito disso. Nós estamos vivendo como alguém que vive dentro de uma embaixada. E eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que está dentro de uma embaixada em outro país, que não é o seu país de origem, apesar de ela estar ali dentro daquele país, mas ela não segue as leis do país, ela segue a lei do seu país de origem, porque ela segue aquilo que rege dentro de sua embaixada. Irmãos, apesar de eu e você estarmos aqui neste mundo, mas os princípios que regram a nossa vida, os princípios que apontam as direções em que nós devemos caminhar, não são os princípios do mundo, não são os princípios da psicologia humana, mas são os princípios da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos andar de acordo com esta palavra. Para que você possa andar de acordo com esta palavra, você e eu precisamos nos aprofundar nela. Nós precisamos mergulhar nela. Nós não podemos achar que é suficiente estarmos aqui de domingo pela manhã, de quarta-feira, de sábado nos jovens, ou uma vez por mês na ceia, que isso é suficiente, ou na quarta-feira, para crescermos. Não é. Você não come só uma vez na semana. Nem no dia você come só uma vez. Alguns de nós comem 2, come 3, outros, pela sua robustez, até 5 ou 6. Não é? Fora as beliscadas. Fora aquela visitada à fruteira e outras coisas mais. Então, se para o físico nós precisamos nos alimentar, por que nós deveríamos achar que para o espiritual nós podemos ficar tranquilos e não correr atrás dessas coisas, não melhorarmos? Como é que nós podemos descobrir tantas coisas que a Bíblia tem para o nosso benefício se nós não nos mergulharmos nela? Alguns de nós talvez gostaria que a Bíblia fosse em vídeo, para ficar mais fácil para você assistir, já que você gosta tanto de filme, eu também, ou em áudio, mas já tem, todas essas coisas existem. Então, meus irmãos, não é desculpa para nós não nos aprofundarmos. Se nós estamos perecendo por falta de conhecimento, eu lhe digo uma coisa, não é culpa de Deus. E a própria Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia diz, eu queria que você abrisse no texto de Coríntios. Eu estava pensando nisso outro dia. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, ou capítulo 2, me desculpe. E o versículo 16. Diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? E diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Repita isso, nós temos a mente de Cristo. Agora você fale, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Sabe, irmãos, alguns de nós acreditam nisso e outros não. Mas eu vou lhe falar algo. O Espírito Santo habita em nós e nós recebemos essa semente, a mesma de Jesus, habitando dentro de nós. Tudo isso que nós falamos aqui, libertação, preservação, segurança, cura, perfeição, está dentro de nós. Mas Paulo falou, desenvolva isso. Vá atrás de completar isso, porque você só recebeu a semente, você precisa fazer crescer na sua vida. Aí nós vemos um texto aqui que diz, nós temos a mente de Cristo. Quando
alguém quer saber a respeito da mente de alguém, o que você precisa fazer se você quer saber a respeito da mente de alguém? Estudar aquela mente, seja no físico ou seja a respeito daquilo que aquela mente produziu. Quando nós queremos saber o que pensava, por exemplo, Albert Einstein, o que nós precisamos fazer? Ler a respeito dele, ler a respeito daquilo que ele produziu. Obviamente que nós, não sendo médicos, nem adiantaria para nós cortarmos a mente dele para estudar os comportamentos físicos dela, porque para nós não faria sentido algum. Talvez nem se você visse a sua faria algum sentido, porque nós não entendemos aquilo. Mas a única maneira que você tem de compreender a mente de alguém é lendo a respeito daquilo que aquela pessoa produziu. Quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, sabe, se você e eu não procurarmos saber o que a mente de Cristo produziu, nós não vamos poder operar com a mente de Cristo. E qual é o lugar onde nós podemos buscar compreender o que a mente de Cristo produziu? Na palavra dele. Aí você pode pensar, mas a palavra dele fala muito pouco acerca dele. Irmãos, a palavra dele é ele todinho. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu lhe pergunto, o que é o Verbo? A palavra falada. Quando que nós podemos ver que Jesus estava no princípio com Deus? A Bíblia diz que Deus estava lá no primeiro dia e o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E em determinado momento a Bíblia diz que Deus disse, eis aí a palavra. É quando apareceu Jesus na história. A palavra está desde o princípio. Toda a palavra é a respeito dele. Se eu e você não nos aprofundarmos na palavra, como nós vamos poder operar com a mente de Cristo? E simplesmente imaginando que você recebeu um chip da mente de Cristo e já veio com um download completo, e a partir de agora tudo que você pensar é o que Cristo pensa, nós incorremos no erro. Sabe qual é o erro? A hora que você fizer alguma coisa errada, alguém que sabe que você é crente e profere ter a mente de Cristo vai falar, ué, mas Cristo pensava assim? Cristo agia desse jeito? Obviamente que não. Então, irmãos, fisicamente, a mente que está aqui dentro é a minha e a sua. Mas para que essa mente possa se aproximar cada dia mais da mente de Cristo, para que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Ele, nós precisamos nos aprofundar. E aonde nós vamos? Nós vamos orar, nós vamos buscar na palavra, nós vamos edificar o nosso espírito a respeito de todas as receitas que a Bíblia deixou a nós. Mas será que nós estamos trabalhando nisso? Será que nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz para nós fazermos? Por exemplo, Romanos 10:8. Diz assim, mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está na tua boca e no teu coração. Mas ela está, se nós cumprirmos aquilo que o salmista nos diz lá no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como então a palavra estará na nossa boca e no nosso coração? A partir do momento que nós coloquemos lá. Não dá para você ter a palavra, se encher dela, se você não a lê, se você não ouve a respeito dela. A própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se eu e você lermos, ouvirmos, nos aprofundarmos, irmãos, nós seremos cada dia mais cheios e saberemos exatamente como é a mente de Cristo. Como pensaria Cristo
em seu lugar, fazendo as mesmas coisas que você faz. Não está na Bíblia, mas há um livro bastante antigo até, e o título do livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Olha que coisa interessante. Fazendo aquilo que você faz e eu também, o que Jesus faria em nosso lugar? E eu vou lhe dizer, meu irmão, uma das coisas que Jesus fazia, que Deus fez desde o princípio, é confessar a palavra. Confessar aquilo que você quer para a tua vida. Confessar aquilo que você quer enxergar, que ainda talvez você não veja com os teus olhos físicos, mas que você já vê pelos olhos espirituais. Isso se chama fé. E se você ler no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia diz exatamente isso. Fé é a prova das coisas que você ainda não viu, mas que pela palavra você já começa a produzir na sua vida. Pela palavra você já começa a declarar na sua vida. Como eu disse, nós estamos falando aqui, por exemplo, a respeito de semeadura e de colheita. Meu irmão, não adianta você simplesmente jogar a semente numa terra e nunca mais voltar lá. Achar que a semente por si só vai dar fruto, sem que você cuide dela. Nós lemos alguns textos que falam que nós precisamos cuidar da nossa semente. Como que você cuida? Profetizando sobre ela. Falando a respeito dela, voltando a ela. É como se você e eu estivéssemos colocando água nela todos os dias. Quem de nós monta uma horta em casa e nunca vai lá para colocar uma água? Se você fizer isso, os próprios pombos vão chegar lá e vão comer a sua semente. Jesus falou a respeito de qualidades de terra. Jesus falou que, na parábola do semeador, algumas sementes caíram em terra dura, algumas sementes caíram em terra que havia muita pedra, algumas sementes caíram entre espinhos, e ele começou a explicar cada uma daqueles modelos de terra. Pessoas que tinham o seu coração endurecido, pessoas que não cuidaram das coisas corretas, mas cuidaram mais das suas coisas do que das coisas concernentes ao reino, e ele começa a explicar. E eu lhe digo, meu irmão, Deus já fez a parte dele. Nós é que precisamos fazer a nossa agora. Você está inserido num contexto onde você não pode ficar parado. Eu disse ontem, né? Aguardando com que o mundo acabe em barranco para que eu e você morramos escorados. Não é essa a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus é que nós cresçamos e prossigamos em crescer todos os dias, para que alcancemos o quê? Quem corre atrás de algum objetivo. Quem se esforça por um objetivo. Tem muitas pessoas sofrendo com a sua mente e caindo em armadilhas de sua mente, justamente porque a mente lhe diz, fique parado. E você acredita nisso e começa a fazer o que a sua mente quer, ficar parado. E isso vira um buraco sem fundo. Pessoas estão sofrendo, os médicos estão correndo atrás para resolver casos da mente. Resolver pessoas que estão com problemas em sua mente. Coisa que há anos atrás a minha avó e a sua provavelmente não falavam. Poucas pessoas, talvez, sofreram essas síndromes que hoje, com muita frequência, as pessoas têm sofrido. Por quê? Porque a nossa mente tem sido trabalhada justamente para nos jogar para baixo. Mas a palavra de Deus, ela vem a nós, ao contrário, para nos colocar para cima. E o próprio Deus falando para mim e para você, guarde a lei, medite nessa lei de dia e de noite. Confesse essa lei, porque fazendo isso, essa lei será remédio para os teus ossos, saúde para o teu corpo. Você, confessando essa lei, você e eu seremos como uma árvore, e a Bíblia diz, plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E a Bíblia diz, tudo, diga tudo, tudo que você fizer prosperará.
vai dar certo, porque a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Mas essa palavra precisa sair da tua boca. Essa palavra precisa ser confessada. Quando Deus criou os mundos, a Bíblia diz que pela fé nós entendemos. E por que pela fé? Porque você não estava lá e nem eu, ou alguém estava. Não estávamos lá. Então Hebreus diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus não usou a força do pensamento, Ele usou a palavra. Por que nós relutamos em não usar? Por que nós relutamos em não fazer uso da maior arma que nós podemos ter? Como diz o meu pastor aqui, Paulo Franco, isso é um revólver 66, é isso? Fazendo menção à carta de Romanos 6,6. Vamos ver o que está escrito lá. Até eu fiquei empolgado agora com essa arma. Sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Aí você pode pensar assim: mas se eu não confessar a palavra, não significa que é pecado. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu vou lhe falar, se você não crê que através da confissão da palavra as coisas vão acontecer na sua vida, está nos faltando fé. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu lhe digo com toda certeza, uma pessoa que tem fé agrada a Deus. Uma pessoa que não tem fé não agrada a Deus. Aí você fala assim: então você está falando que eu não estou agradando a Deus? Não, eu estou falando o que a Bíblia diz a respeito de quem crê e a respeito de quem não crê. E nós lemos um texto que diz: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Nós precisamos confessar, nós precisamos falar. Quando tudo foi criado, a Bíblia diz que Deus disse, e disse Deus, haja, e as coisas aconteceram. E eu lhe pergunto, quais são as coisas que você tem confessado para a sua vida? Será que você tem confessado: eu sou doente mesmo? Olha, apesar de ir na igreja já há 30 anos, eu ainda não sou liberto. Apesar de já estar na igreja há 30 anos, eu ainda tenho medo. Apesar de estar na igreja há 30 anos, e você só faz confissão a respeito das coisas que você negativamente ainda tem. Medo é positivo ou negativo? É negativo. Mas a Bíblia diz que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, cobertos pela sombra do Onipotente. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Isto é a palavra. Para o que nós estamos com medo ainda? Senhor, mas está faltando tudo em casa. Mas a palavra não diz isso. A palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você precisa começar a confessar. Mas acontece que eu abro a geladeira e eu vejo lá, luz. Alguém falou outro dia, eu ouvi, eu achei interessante. Ele falou que a geladeira dele parecia uma balada, só tinha luz e fumaça. Aí você pensa: mas como eu vou confessar o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se eu abro a geladeira e parece que sai uma voz de lá de dentro, de tão vazia que ela está, um eco. Mas o que nós lemos, o que nós falamos aqui que é fé? Fé é ver as coisas que ainda não são, como se já fossem. Sabe, irmãos, eu creio que você e eu precisamos começar a acordar todos os dias e falar: Senhor, obrigado pela provisão chegando aqui. Obrigado, Senhor, pela minha geladeira cheia. Obrigado pelos meus armários repletos. Agradeça, meu irmão, agradeça.
Paulo falou assim: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Você acha que Paulo passou por... A maioria dos motivos de Paulo era de alegria ou era de tristeza? Motivos físicos, eu digo. Nós ouvimos hoje, a maioria só tristeza. Mas esse mesmo homem que só apanhou, só não, mas em grande parte de sua vida, apanhou, naufragou, foi preso. Nós aprendemos hoje aqui que a sua morte provavelmente foi em meio a uma prisão. Não foi um homem que passou a maior parte do tempo onde ele estava inserido no reino, tendo alegrias. Mas mesmo assim ele falou: regozijai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Fiquem alegres, fiquem felizes, confessem a palavra. Sabe, irmãos, não adianta nós entrarmos no nosso quarto para apenas chorar. Outro dia o pastor Ricardo estava ministrando aqui e ele falou exatamente isso, quando Jesus ali vai ensinar a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso em Mateus 6. Pouco antes ele fala: entra no teu quarto e fala com teu pai que te vem oculto. Ele não falou: entra no teu quarto e vá chorar e reclamar da vida. Não. Ele te recompensará, é o que diz o texto. Mas ele vai te recompensar de acordo com aquilo que você tem buscado, e eu também. Confesse a palavra. Aí você fala assim: mas eu não consigo guardar a palavra. Não tem problema, então abre a Bíblia e vá ler. E leia aquilo que você quer confessar. Faça da sua leitura uma confissão. Aí você pode falar: mas eu não sei ler. Irmão, não sei, compre lá o Cid Moreira e coloque ele falando a Bíblia e vá repetindo. Falou: Senhor, é isso aí que eu creio para a minha vida, mas faça alguma coisa. Não fique parado chorando. Se você ficar parado só chorando, não vai acontecer as coisas. Não vai vir segurança para você. Não vai vir preservação para você, libertação para você. O que diz a carta de Efésios, quando Paulo está falando, e nós podemos ler lá. No demais, irmãos meus, o versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6 e o versículo 10, a Bíblia diz: fortalecei-vos. Eu vou mudar a frase aqui para ficar mais fácil para você. Paulo está falando para você: ei, você se fortaleça a si próprio. No 11 ele fala assim: se revista você mesmo. Paulo não está falando aqui, fique no seu quarto esperando, porque vai vir o Espírito Santo, Jesus, Deus, os anjos todos e vão lá fortalecer você. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: você mesmo se fortaleça. Mas se fortaleça como? No Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a falar: revista-se ou revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a receita está aqui. E ele começa a falar: coloque o capacete da salvação, vista-se da palavra de Deus, do Evangelho, da espada do Espírito. Ele está falando: ei, crente, você precisa tomar atitude. Você precisa sair dessa sua posição de só chorar e só reclamar e só achar que, meu Deus, eu sou mesmo um imprestável. Não, você não é. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. O mesmo Paulo, na carta de Coríntios, ele falou assim: Senhor, a tua graça me basta. E o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele diz: quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Por que você acha que Paulo estava falando isso? Justamente porque ele compreendeu a mente de Cristo. A mente de Cristo é a palavra, e Paulo não desapegava da palavra, mas ele estava o tempo todo preso àquilo que o próprio Jesus o prometera. Aquilo que o próprio Jesus mostrara a ele, e ele tão cuidadosamente deixou escrito a nós. Por que nós não cremos?
Por que nós relutamos em não acreditar? Meu irmão, você não vive mais numa aliança imperfeita. Você não vive mais numa aliança antiga. O Espírito Santo, ele não vem de vez em quando sobre você, apenas em alguns momentos quando você é tomado, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em você. A Bíblia diz que não é aqui neste lugar que o Espírito Santo está. Aqui é apenas um galpão muito bonito, que foi preparado para nós nos congregarmos. Mas o Espírito Santo, se ninguém estiver aqui, ele não está, porque ele está dentro de mim e dentro de você. Ele está dentro de nós, e ele está operando e aguardando a ser solicitado. O Espírito Santo não é mal educado. Ele fala ao seu coração, mas se você não dá ouvido, o que ele pode fazer? O Espírito Santo está dentro de nós, e ele está na mesma posição que ele esteve lá na criação do mundo. A Bíblia diz que ele estava pairado sobre a face das águas, aguardando uma voz de comando. E eu lhe pergunto, na sua vida, quem vai dar a voz de comando? Você. Aí você fala, mas eu estou esperando Deus continuar a criação na minha vida e Deus falar, haja. Não, meu irmão, Deus já fez tudo que ele tinha que fazer. E ele colocou o Espírito Santo de maneira individual para lhe servir. Ele está na sua vida. A Bíblia diz que para nos ajudar, para nos convencer daquilo que nós precisamos melhorar. Mas a Bíblia diz que é um poder que nós recebemos e esse poder se chama Espírito Santo. Apegado ao nosso espírito novo, que foi recriado. Você nasceu de novo, não nasceu? Então, se você nasceu de novo, o teu espírito está junto com o Espírito Santo. Confesse a palavra. Confesse a palavra. Nós falamos outro dia aqui, a tradução daquele poder de Atos 1:8 é dunamis. Você sabe o que é dunamis? Vem de dinamite, é algo explosivo, está dentro de nós, precisa ser soltado, precisa ser confessado, precisa ser falado. Se você pegar uma caixa de bombas e deixar dentro de um lugar trancadinha, sem pôr fogo nela e sem acionar, ela não tem efeito nenhum. Mas a partir do momento que você vai lá e coloca fogo nela, corra, não é? Porque aí ela explode. Você precisa fazer alguma coisa. O poder está todo aí, mas se você não faz nada, se você se tranca, se você se fecha, e pelo contrário, ainda as pessoas, além de não falarem e não confessarem o que é para confessar, confessam aquilo que não é para confessar. Aonde na Bíblia diz que você precisa ficar confessando a sua condição de falido? Aonde na Bíblia diz que você precisa ficar falando, eu sou doente mesmo. Puxa vida, eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Não está escrito isso. O texto diz, ou você é frio, ou você é quente. Porque se você for morno, eu vou lhe vomitar. Mas eu espero que você seja quente. Eu espero que você não seja uma pessoa fria. Eu espero que você não seja uma pessoa que não crê naquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Irmãos, eu venho para a ceia e eu não sei como você vem. Mas eu queria entrar nisso agora. A Bíblia diz, e no texto que nós sempre lemos, você está aqui decorado de tanto que você lê esse texto, mas eu não sei que sentido que ele tem feito na sua vida. Sabe, se você vem na ceia, meu irmão, apenas para experimentar o suco que você toma e o pãozinho que você come, e para falar, puxa, que gostoso, capricharam, é muito pouco. Aliás, seria o pior do cenário. Se você vem aqui à ceia, meu irmão, achando que se eu não for lá e não tomar a ceia e eu morrer esse mês, eu vou para o inferno, também eu vou te falar que é muito pouco. Porque não é isso que a Bíblia diz a respeito da ceia. Se você vem aqui na ceia porque você fala, bom, pelo menos uma vez ao mês eu tenho que estar na igreja, porque imagina, Jesus voltar esse mês e eu não fui na igreja faz mais de um mês, miséria e queima,
Eu não sei para que você tem entendido esse serviço, mas eu queria lhe levar a compreender da mesma maneira que eu tenho entendido. Irmãos, esse dia é para nós estarmos regozijantes. É algo maravilhoso, porque nós estamos fazendo menção e lembrando da vida. Fisicamente, você não está tomando vida, porque você está tomando um elemento. Mas espiritualmente, meu irmão, você está tomando uma vacina, uma injeção que o próprio Deus preparou para nós. E o próprio Jesus falou: faça isso todas as vezes, se lembrando do que significa essa obra que eu fiz. O que significa a salvação? Toda vez que você tomar a ceia, você tem que se lembrar que você está fazendo menção ao seu momento de salvação, aquilo que está crescendo dentro de você, preservação, segurança, cura, libertação, prosperidade, coisas maravilhosas que Deus trouxe para mim e para você através de Jesus. A Bíblia diz que Ele se fez ferido para curar as nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que você tinha de mal, Ele pegou sobre a vida dele, para que eu e você pudéssemos viver bem. E Ele falou em João 10:10, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Ah, mas acontece que eu não estou vendo essa vida. De repente você não está vendo, mas eu vou lhe falar, se você estiver confessando essa vida, você já está fazendo algo maravilhoso. Nós falamos aqui ontem, não é, que Abraão ficou 25 anos, irmãos, 25 anos esperando uma promessa ser cumprida. E eu lhe digo, essa promessa não era qualquer uma, era a promessa mais importante de sua vida. Se 25 anos para você não é um tempo longo, eu vou lhe falar, teve um homem que ficou 38 anos do lado de um tanque, esperando a oportunidade de se jogar lá dentro para ser curado. Mas pela sua perseverança, antes que alguém o jogasse lá, chegou alguém que era maior que ele, maior que o tanque, maior que a água, e falou, pega a tua cama e anda, porque você está curado. 38 anos perseverando. Aí você fala, mas ele não estava perseverando. Lógico que estava, ficou ali. É uma maneira de perseverar. Ele poderia escolher estar em outro qualquer lugar, mas ele falou, eu vou ficar aqui, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Eu fico aqui até que alguém me jogue lá dentro. E se alguém não me jogar lá dentro, Deus vai dar um jeito da água vir em cima de mim, mas eu vou ser curado. E Deus deu o jeito. Nem foi a água que veio em cima dele e nem foi ele que foi jogado lá, mas o próprio Jesus, o autor da cura, o médico dos médicos, veio e falou para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Talvez você esteja esperando há 3 anos as coisas acontecerem. Eu não sei o tempo que você entrou para o reino. Talvez você esteja esperando há 10 anos. Talvez você esteja há 15 anos. Talvez você esteja há 25 anos. Quem de nós pode dizer, ah, mas é muito, já estou quase desistindo? Não desista. Não desista, siga confessando. Não deixe a tua mente te enganar. Se o diabo quiser jogar uma seta falando, você é um derrotado, fala, derrotado é você. Se o diabo quiser vir aqui decretar na sua vida o seu fim, fala, diabo, o único que já tem o fim decretado é você. Eu não tenho. O único que já está julgado e decretado o seu fim é você, eu não estou. Você não precisa aceitar aquilo que o diabo quiser colocar na sua mente, meu irmão. Ah, mas o diabo está usando meu marido. Então você fala para ele igual Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Eu não aceito essa palavra que você tem lançado na minha vida. Fale isso para ele com amor. Não sei se tem muito amor para dizer isso, para trás de mim, Satanás, mas dê um jeito de falar, não lance essas palavras sobre a minha vida. Aí a tua mulher te fala, mas você não consegue nada. Não lance essas palavras sobre a minha vida. Sabe, meu irmão, se a gente não começar a mudar a cultura daquilo que nós cremos dentro da nossa casa, infelizmente, você vai definhar. Talvez você seja novo aqui, mas apesar de minha pouca, não tão pouca assim, mas quase pouca idade, nós já estamos aqui há bastante tempo.
E eu sou do tempo que os nossos pastores nos ensinavam a escrever a palavra de Deus. Quem aqui se lembra disso? Escrever a palavra de Deus, colar na porta, colar no espelho, colar no banheiro, colar na geladeira, pendurar no carro, para que você fique o tempo todo confessando a palavra de Deus. Eu sou curado, porque a Bíblia diz que eu sou curado. Aonde a Bíblia diz que eu sou curado? Vá procurar os textos. Eu sou próspero, porque a Bíblia diz que eu sou próspero. Aonde que a Bíblia diz? Vá procurar os textos. Em vez de você ficar ouvindo coisa que te põe para baixo, ouça coisa que te põe para cima, irmão. Ah, mas nossa, minha cabeça está uma bagunça. O que você tem ouvido? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Só coisa ruim. Você fica ouvindo Datena, né? Alguém falou aqui Gil Gomes, mas ele já morreu. Mas sabe, irmão, o que tem entrado na tua casa? A Bíblia fala para você, a vida e a morte estão diante de ti. Escolhei, pois, para que lado você vai. Eu vou lhe falar, eu escolho vida. Agora, se você fica o dia todo ouvindo coisa de morte, assistindo coisa de morte, você está colocando morte dentro da sua casa. Ouvindo a respeito de notícias negativas, confessando coisas negativas. Ah, mas o Brasil vai acabar. Nossa, agora então a Amazônia está pegando fogo, o fogo vai vir, vai consumir nós todos. Meu, daqui a pouco você está, irmão, se internando. De tanta coisa ruim que você está absorvendo. E a tua mente acredita nisso. O teu coração passa a acreditar nisso. Mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz que você está debaixo das asas do Altíssimo, escondido à sombra do Onipotente. Por que você tem medo? A Bíblia diz que você não é doente. Ah, mas eu estou doente. Tá bom, mas você confessa que você não é. Não, mas eu estou. Mas eu estou falando que a Bíblia diz que Ele já levou sobre si todas as suas enfermidades. A palavra diz em Provérbios 4, 20, 21, 22 e 23, fala assim, esta palavra é saúde para os ossos e remédio para o corpo. E ele finaliza falando assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu gosto mais da outra versão que fala assim, cuidado com os teus pensamentos, porque na direção que você pensa, é aonde a sua vida vai seguir. Irmão, se você só pensa em bobagem, você vai estar afundado em um poço de bobagem. Mas se você pensa em coisas boas, se você pensa naquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito, se você não passou 30 anos aqui achando que o texto lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos é apenas um chavão para você ganhar prêmio na escola dominical, mas se você entende que lâmpada para os meus pés num caminho onde só há trevas, é a palavra de Deus que vai te iluminar, e luz para o seu caminho, é isso que a palavra de Deus é para você. Se nós não entendermos isso, meu irmão, nós estamos aqui perdendo tempo. Aí você está aqui há 10, há 20, há 30, há 40 anos, tomando a ceia como uma religião, como um ritual, como uma forma de falar, ô Senhor, ó, esse mês, quase que você faz estou purificado, né? Tomei a ceia. Não é isso, irmãos. Não é isso. Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor, no versículo 23, o que também vos ensinei. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isso são palavras de Jesus. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo Testamento. Diga, Novo Testamento. Nova aliança. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória
de mim. Eu não sei como você enxerga isso aqui, meu irmão, mas talvez o texto de Hebreus te ajude a compreender. Hebreus 8. Versículo 1 diz assim: ora, a suma do que temos dito, ou o resumo do que temos dito, é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Ministro do santuário, eu estou lendo Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E ele diz assim: mas agora, diga agora, alcançou ele está falando a respeito de Jesus, mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Nós acabamos de ler lá em Coríntios que todas as vezes que você beber o cálice, você vai se lembrar de um novo testamento, um novo concerto. Ele diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores, diga promessas, melhores promessas, diga melhores promessas. Irmão, se tem melhores é porque já teve piores, sim ou não? Sim. Se tem algo que ele está falando excelente é porque já teve alguma coisa que não era tão excelente assim. E ele continua dizendo no versículo 7, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Ele está falando o seguinte: se tudo aquilo que já faziam na antiga aliança fosse suficiente, Deus não haveria preparado um plano de uma aliança para substituir aquela. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Mas eu queria que nós ficássemos aqui nos versículos 6 e 7, onde ele diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um novo concerto. Concerto significa aliança, testamento, e quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Meus irmãos, eu não sei se você
aonde você acha ou onde nós achamos que nós estamos inseridos. Mas a Bíblia diz que nós fazemos parte de um plano perfeito. Porque aqueles homens que fizeram parte da antiga aliança, eles faziam parte de um plano que a própria Bíblia diz que ainda era imperfeito. Mas eu e você estamos inseridos num contexto, numa aliança perfeita. Numa aliança em que o próprio Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de nós, para suprir a mim e a você de todas as nossas necessidades. A parte dele já está feito. O que precisa ser feito é a tua e a minha parte. Através das nossas atitudes, através daquilo que nós falamos e muito mais, através daquilo que nós cremos. Porque se você não crê, você não fala. Por isso que a Bíblia diz, crie e por isso falei. Quem não crê, não fala. E eu lhe pergunto, você crê? Amém. Como diria o nosso pastor, e ele gosta de usar aquilo que a Bíblia diz, crês tu isto? Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que essa palavra é tudo que foi deixado para nós. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de tudo isso que Jesus conquistou para nós. Havia uma música que nós cantávamos aqui, o pastor Antônio gostava muito de repeti-la quando ele vinha, e ela diz assim, tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas parece que ao longo do tempo, nós vamos nos esquecendo disso. Ah, Senhor, assim tá bom, né? Ah, puxa vida, já passaram 20 anos e eu estou insistindo nessa palavra e parece que ela não dá fruto. Quem lhe falou? Quem lhe falou que não dá fruto? Ainda que você não veja, pessoas vão ver os frutos daquilo que você lançou. O profeta Isaías diz, a palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para aquilo que ela foi lançada. Meu irmão, não acredite, não creia e repreenda esse pensamento quando passar pela sua cabeça que a palavra que você lança de Deus sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, sobre a sua saúde, ela não vai causar o efeito que você espera. Ela vai causar ao tempo que você espera ou não, porque quem comanda tudo isso é Deus. A vontade é dele, e a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita. E nós estamos debaixo da vontade dele. Nós estamos submissos à vontade dele, mas a minha parte eu não posso deixar de fazer. Eu preciso confessar, eu preciso lançar a palavra. E eu creio, porque creio que ela não voltará para mim vazia, mas antes ela cumprirá aquilo para o que ela foi lançada. Amém? Você crê nisso? Amém. Você crê que você faz parte de uma aliança perfeita? Amém. Nós vamos agora então fazer memória dessa aliança. Eu queria que os irmãos viessem, tanto o conjunto quanto os diáconos. Você vai fazer memória exatamente disso, todos esses benefícios, tudo isso que a cruz, por causa de Jesus, trouxe a nós, a morte dele e a sua ressurreição, não foi qualquer coisa. O sangue dele não foi derramado em vão, mas foi para trazer tudo isso a nós. O profeta diz, ele fez-se doente, para que nós pudéssemos ser sarados. Pelas suas pisaduras, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em todas, eu lhe pergunto, qual enfermidade não está incluída aí? Nenhuma. Todas estão. O que é todas? Todas. Mas você está declarando cura para a tua vida? Você está declarando salvação para a tua família? Você está declarando prosperidade para a tua vida? Você está declarando a tua semente gerando frutos para você? Declare, meu irmão. Lance a semente e declare. Sabe que nós temos tido muitos testemunhos aqui, não poucos, de pessoas que têm acreditado nessa palavra que nós temos ouvido. Pessoas que puderam experimentar rapidamente o efeito daquilo que nós temos praticado aqui nos últimos dias, de semear e colher. E eu vou lhe falar, se você crer nessa palavra, você vai provar disso. Porque isto é um princípio de Deus.
O próprio Deus, sabendo da lei da semeadura, a Bíblia diz que ele plantou na terra. Está ouvindo? A Bíblia diz que ele plantou na terra o seu único filho. Você acha que foi fácil executar esse plano? Você estaria disposto a dar o seu filho? Você estaria disposto, e eu também, a darmos o nosso filho para cumprir um propósito? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus falou: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e morrer, ele vai dar muito fruto. Frutos esses que nós vemos aqui hoje. Quando você olha para o lado, olhe para o lado aí. Você está vendo um fruto. Porque alguém tomou uma atitude. Porque alguém semeou. Porque alguém plantou. Alguém teve que sair da sua condição, a sua zona de conforto, para fazer algo e plantar e semear na sua e na minha vida. E você vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não, vamos continuar e fazer as mesmas coisas. Vamos dar prosseguimento, porque nós estamos aqui para isso, para expandir o reino. Você quer ser participante da expansão do reino? Amém. Você quer ser aquela pessoa que está sempre precisando de ajuda, ou você quer ser aquele que está sempre suportando as pessoas? Hã? Você quer ser aquele que está sempre suportando as pessoas com seus recursos, com a sua mente, que é a mente de Cristo, com o seu entendimento, com a sua palavra? Ou você quer ficar sempre na condição de, a Bíblia chama de sanguessuga, né? Dá e dá. Eu não creio que você queira isso, meu irmão. Eu não creio que você queira isso. Nós vamos agora fazer memória. Nós vamos agora fazer memória àquilo que, a toda essa obra que Jesus fez para obedecer e para cumprir uma ordem do Pai, para a sua e para a minha salvação. E eu queria que você ficasse não de qualquer jeito, mas agradeça a Deus por isso. Sabe, enquanto os meninos vão ministrando aqui, vá cantando, mas vá agradecendo a Deus. Senhor, eu creio que todas as vezes que eu tomo esses elementos, eu estou fazendo memória àquilo que gerou vida dentro da minha vida. Eu era apenas um qualquer, mas quando o Senhor entrou na minha vida, a vida entrou em mim. A vida entrou em mim. Há um texto, e nós cantamos esse texto aqui sempre. Se você tem dúvida do que entrou em você, eu vou lhe falar. Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Quando Isaías escreveu isso, a profecia ainda não tinha se cumprido, e ele falou: e o seu nome será. Mas nós podemos hoje usufruir de uma promessa já cumprida, e podemos dizer: o seu nome é Maravilhoso Conselheiro. Diga: Maravilhoso Conselheiro. Se você estiver precisando de bons conselhos, a Bíblia diz que a salvação, o maravilhoso conselheiro, está dentro de você, através do Espírito Santo. Deus forte, diga: Deus forte. Meu irmão, se você está se sentindo fraco, se você está com medo, se você está sendo assolado talvez por uma síndrome do pânico, a Bíblia diz que o Deus forte está dentro de você, através do Espírito Santo. Pai da eternidade, diga: Pai da eternidade. A Bíblia diz que você e eu
Estamos vivendo aqui uma vida momentânea, terrena, mas um dia, diga um dia nós estaremos com Ele, para toda a eternidade. E o príncipe da paz, diga príncipe da paz. As pessoas tentam comprar a paz, você sabia? As pessoas leem livros para encontrar a paz. As pessoas vão em busca das religiões, atravessam o oceano, vão até a Índia para talvez ver se a paz está lá. Vão até o Japão para entrar num templo budista para ver se conseguem, através de um momento de meditação, encontrar paz. Mas a Bíblia diz que o príncipe da paz, através do Espírito Santo, está dentro de você. Eu creio que nós temos muitos motivos para agradecermos a Deus pela vida gerada dentro de nós. Isso que você faz hoje, nós aqui fazemos junto, não é algo comum, não é uma coisa qualquer, não é apenas para você cumprir um protocolo aqui da Igreja Batista do Parque América. Mesmo porque isso não pertence à Igreja Batista do Parque América, isso pertence ao reino. O próprio Jesus nos disse: faça isso em memória de mim. Lembre-se do meu concerto. Lembre-se que você faz parte de uma aliança perfeita. Amém?